Olá, mamãe! Olá, papai! Seja bem-vindo! Nesse encontro de hoje, eu começo fazendo uma seguinte pergunta. E aí, mamãe? E aí, papai? Teu filho é um coitadinho ou não é? Bem, eu te convido hoje a continuar assistindo a nossa reflexão sobre essa temática tão importante que você vai adorar e vai te ajudar muito na educação do teu filho. Bem, mamãe, bem, papai, bem, como eu havia te falado, havia te perguntado, eu quero saber de você. O teu filho é um coitadinho ou não é? E eu faço a seguinte pergunta para você, justamente porque na nossa casa, ou com nossos familiares, com nossos conhecidos, quantas vezes você mesmo se deparou nessa situação? Ou, às vezes, você viu pessoas nessa situação? Seja seu parente, seu vizinho, seu amigo, de olhar para uma criança, olhar para um jovem e falar, ah, tadinho dele, mas vamos relevar, olha tudo que está acontecendo com ele, olha como que ele é, olha a família dele e tudo mais. Quantas crianças, quantos jovens já não tiveram um olhar de piedade, de complacência para com eles, um olhar assim de tão dramático que a vida dele está posta que ele não consegue superar nada. E é sobre isso mesmo que a gente vai falar. Bem, e de onde isso sai? Essa questão do olhar do coitadinho. Isso surge de uma série de situações que pode perpassar a vida dessa pessoa. O coitadinho, muitas vezes, ele vem da questão do problema físico. Então, pode ser uma criança que nasceu com algum tipo de deficiência, seja de deficiência intelectual, seja uma criança que nasceu com uma deficiência física, ela não pode andar, ela não pode se locomover, ela tem uma dificuldade com a deficiência intelectual na parte de alguma questão de aprendizado, ela tem alguma limitação, ou às vezes aquilo sai da esfera física, alguma doença que de repente ela foi acometida, alguma doença física, alguma doença degenerativa, ou às vezes uma questão alimentar. Aquela criança tem intolerância a determinado tipo de alimento, ela não pode comer isso, ela tem intolerância à lactose, como fica a alimentação dela? Ai, tadinho, ele vai no lugar, vê todo mundo comer, ele não pode comer aquilo e tudo mais. Então aí o coitadinho vai se reproduzindo na fala da mãe, na fala do pai, na fala do irmão, da avó, da tia. Ai, tadinho, coitadinho. Tudo isso vai sendo uma rotina diária, uma ladainha diária que vai sendo introjetado na mente e na vida daquela criança, que vai começar a acreditar nessa fala, nesse olhar, ou às vezes nem é uma fala que ele escuta, é na conduta que ele já percebe, olha, eles estão me tratando como um coitado. E não é só em relação à questão física, na questão psicológica também isso vai. De repente, aquela criança, ela sofreu alguma situação difícil, ela passou por um abuso, ou ela convive, ela enfrentou uma separação dos pais, ou ela passou por uma situação e passa numa convivência diária com um pai com uma personalidade difícil, uma mãe com uma personalidade difícil. Então, tudo isso pode acontecer, ou às vezes não foi nada disso, ou às vezes foi um acidente, a família estava viajando, sofreu um acidente, perdeu o pai, perdeu a mãe, ou perdeu um deles, ficou sozinha, sabe? Tudo isso, todas essas situações, seja ela de saúde, seja ela de questão emocional, de relacionamento, de convivência, de casamento, separação, tudo isso, elas podem gerar a velha palavra, a velha repetição daquela palavra, oh, tadinho, oh, coitadinho, tadinho, ele não consegue, ela não consegue. E tudo isso, de uma certa forma, vai prejudicando o desenvolvimento dessa criança, desse jovem. E aí, onde os pais precisam, acordar. Acorda, porque o que está acontecendo, a maneira como você está conduzindo, seja o vô, seja a avó, seja a mãe, seja o pai, seja quem está responsável por essa criança,
ou esse adolescente não está conduzindo da maneira correta. Porque na realidade você está se tornando essa pessoa, você está alejando ela, você está cortando partes que ela poderia desenvolver e não desenvolve justamente porque você protege. Como é que você vai fazer? Você acha que ele não consegue? Aí você vai lá, não, vou deixar que eu faça por você. Não, não faça isso não. Não, não é desse jeito, não, vou deixar que eu te socorro, que não sei o que tem. E você cria uma ideia que você vai proteger tanto que você nunca vai morrer. Você não morre. Você é imortal. Ah, pai e mãe imortal. E aí, de repente, chegou o momento que você envelheceu. E quem que vai ficar com o teu filho? Ah, não, mas tem um irmão que vai cuidar. Eu já fez o compromisso aqui no pé da minha cama. Que vai cuidar dele ou dela. Às vezes isso pode até acontecer. Mas aí, a vida e o mundo que essa criança, que esse adolescente poderia desbravar na limitação, na dificuldade que ele tem, ou às vezes superar até isso, ou aprender a conviver com isso e superar. Será que nós estamos criando crianças e jovens que estão aprendendo a superar as coisas, a transpor os obstáculos, as dificuldades, ou a gente está criando mais obstáculos, mais dificuldades, aumentando, elevando mais ainda o grau de dificuldade na vida dessa pessoa? E por que eu trago essa reflexão com você? Porque esses dias para trás, nós escolhemos um filme para assistir em família, e era um filme, acho que de 1940, eu que escolhi. E na época, não, ninguém queria assistir. Ah, não, mas não quero assistir isso, não. Não, mas hoje é minha vez de escolher, que eu vou escolher esse filme. E era de uma criança, eu vi uma criança lá, era uma criança cega e tudo mais. Estava escrito O Milagre de Anne Sullivan. Gente, eu fiquei impactada com aquele filme. Meus filhos também ficaram, meu marido também ficou. E eu quero recomendar esse filme para você. Eu quero que você assista esse filme e tente, você que é pai e mãe super protetor, que acha que teu filho é um coitadinho, você precisa assistir esse filme, porque esse filme vai ser assim, uma cura para você, um remédio para você. Você aprender com a situação do outro. O Milagre de Anne Sullivan é um filme em preto e branco. Ele conta a história de uma criança que nasceu cega, surda e muda numa família. E essa família não estava sabendo lidar com essa criança, ela super protegia. Só que no desenvolvimento dessa criança, muitas coisas começaram a acontecer. Acidentes, derrubava as coisas, não conseguia se comunicar, a criança sofria. E a mãe, naquela angústia tão grande, falava, nós precisamos tomar uma providência. Aonde que um dos familiares falou, vamos procurar a escola tal, que essa escola, ela é referência, ela ajuda as crianças que são cegas. E aí, com muita insistência, muita persistência, eles resolveram chamar uma professora. E quando chamou essa professora chegou, era uma professora que era quase cega. Ela quase havia perdido a visão dela, não enxergava muito, muito pouco. E quando o pai da criança recebeu, ele achou que fosse vir uma professora, que sem nenhuma deficiência nenhuma, mas não, veio a melhor aluna da escola, não era a professora, era a melhor aluna da escola e ela era deficiente física também, ela quase não enxergava. E o enredo da história é muito belo, muito lindo, e o ápice daquilo tudo é quando eles estão na sala de jantar. O momento da sala de jantar é um momento assim, se você é pai super protetor, você vê esse vídeo, acho que você vomita até. Porque você vai se deparar numa situação que, nossa, nunca que eu consigo fazer isso, mas isso é necessário. O que essa professora veio foi um olhar de educador. Então, eu quero dizer para você, pai, você precisa, pai, aprender a ser pai e ser educador. O que ela fez? Essa criança, quando eles estavam na mesa comendo, como ela era cega, não enxergava nada, sentava-se todo mundo na mesa, ela não tinha um lugar para sentar. Ela sentava e ela ia andando, rodando, ela ia de prato em prato comendo o que estava no prato do outro. E a Anne Sullivan, vendo aquilo tudo, ela ficou inconformada. Como? Como que ela não tem um lugar para sentar? Ah, mas ela não enxerga, não vê. Ah, mas tem que ensinar, mas é impossível. E outra, essa é a única forma de fazer com que ela coma, senão ela vai perturbar muita gente, tá entendendo? A perturbação, não querer ser incomodado, é assim mesmo, ela foi educada assim, ela não teve jeito, não tem jeito, ela não sabe. E a Anne olhando aquilo tudo, não,
Eu não aceito isso. E botou todo mundo pra fora da sala. Nem se botar todo mundo pra fora da sala, eu sei que foi na hora do almoço. Eles foram sair da sala quase na hora do jantar. E você vê a guerra que aconteceu lá dentro. E se você fosse mãe, você falava, eu nunca que eu ia deixar a Anne Sullivan cuidar da minha filha, que é deficiente e tudo mais. Mas é o necessário a fazer. Nossa, elas se pegaram mesmo. De uma dar tapa na cara do outro, outra dar tapa na cara do outro. Ela tinha que ensinar onde que era o prato, era lá, o lugar era lá, e ela não aceitava, e ela jogava, ela quebrava as coisas, a menina pequena jogava, quebrava as coisas, e ela tinha que mostrar que ela tinha que sentar, e ela colocava a boca na comida dela, ela cuspia a boca, cuspia na cara dela, cuspia a água, aí ela jogou um balde d'água na vida. Então eu quero que você assista essa cena. E foi uma luta, uma guerra corporal mesmo. Até a menina ficou traumatizada com ela. Mas na educação é necessário isso. Às vezes a gente que é pai e mãe, a gente tem o medo de educar. Porque o educar é o quê? Você tem o olhar de educador. O educador, ele corrige. Não significa que você é pai e mãe que você vai corrigir. Você tem que ser o pai ou uma mãe que é educador que corrige. Então ela precisava o quê? Eles procuraram ela porque ela precisava aprender a se comunicar. Só que para aprender a se comunicar, ela precisava passar por toda aquela situação. E quem que precisava ser corrigido, que estava estragando a criança naquele momento, eram os próprios pais. Tadinha, ela não consegue, ela é assim mesmo, ela nasceu cega, surda, muda e não consegue transpor. E eu tô falando isso pra você, mãe, pra você que é pai. Não só pra você que pode ter um filho deficiente físico. Mas às vezes você tá causando, às vezes seu filho é perfeito, não tem nenhum tipo de limitação física, nada. Mas às vezes você que é pai, que é mãe, devido à sua super proteção, você está fazendo o seu filho se tornar um deficiente. Um deficiente para o mundo, para as pessoas. Você está entendendo? Porque você não está tendo um olhar de educador, de ter a sabedoria para corrigir. Não é assim que você vai ter que fazer e fazer. É esse caminho que você vai ter que trilhar, você vai ter que transpor pedras, obstáculos, mas você vai ter que fazer, filha, é pro seu bem. Quantas vezes, não sei se você já se perguntou, o médico passa a injeção, aí você não quer dar injeção, não quer tirar o sangue do seu filho porque ele vai chorar. Mas é necessário, você precisa descobrir a doença, é um problema que seu filho tá, ai, mas eu não vou, eu preciso de picar, é a mesma coisa que arrancar um pedaço de mim. Que é isso? Que mãe é essa? Que pai é esse? Ai, mas eu não aguento. Quando ele passa por aquilo, ele vai com uma faca que entra no meu... Que é isso? Que pai e mãe mole é esse? Pai e mãe mole tem filho mole. E moleza não tá aí pra vida, não. Então, mãe, pai, vocês têm que preparar seus filhos para que eles sejam guerreiros. Para que eles ultrapassem os limites. Superem as suas dificuldades. Mas a dificuldade primeira que tem que ser esperada é a dificuldade sua. Que é de mãe, de pai, que tem que aprender a ser educador, tem que aprender a se corrigir para corrigir o próprio filho, porque enquanto você ficar com essa dosinha, essa coisinha assim, não vai resolver nada. Então eu quero te recomendar, fazer um convite a você. Você procura aí onde você vai achar esse filme da Anne Sullivan. Eu vou assistir na Netflix, estou fazendo propaganda na Netflix não. Mas eu tô querendo dizer que lá eu encontrei esse filme. Às vezes você vai encontrar em outro lugar. Procura, vai numa locadora, onde estiver mais perto da sua casa, mas não deixe de assistir O Milagre de Anne Sullivan. Ele é interessantíssimo, ele vai te ensinar muitas coisas. Isso eu recomendo para você e eu deixo aqui meu convite para você. Convite não, a minha convocação para você. Venha fazer parte de pais que querem mudar a vida dos seus filhos e mudar a nossa sociedade. A gente só muda quando a gente muda. Você, mãe, você, pai, tem que ser um verdadeiro educador. E para educar o teu filho, você primeiro tem que se educar. Então não se esqueça disso. Seja como Anne Sullivan. Não tenha dó do teu filho, mas tenha coragem, tenha a convicção de fazer com que o seu filho enxergue que ele é capaz de transpor qualquer obstáculo na vida dele. Você só precisa de apoiá-lo e não de protegê-lo e sufocá-lo, certo? Um beijo no coração, um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você continuar nos acompanhando no nosso canal no Facebook.
ou no YouTube, Alex Ferreira Ana Paula Nogueira. Você também pode nos encontrar no podcast e também no nosso site, www.frones.net.br. Também quero deixar um aviso aqui para vocês. Eu ando ficando muito sem diálogo. Então, eu queria fazer um convite para você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, posta aí, deixa um comentário. Fala um pouquinho sobre essa questão da superproteção. O que você acha? Você é um pai superprotetor, uma mãe superprotetora? Você vê pessoas assim? O que você pensa sobre isso? Vamos começar a dialogar, vamos conversar um pouquinho sobre essa temática tão importante para nós que somos pais, certo? Um beijo no coração, um forte abraço, fique com Deus, até nosso próximo encontro. Tchau!